E para a gente deixar ainda mais claro esse assunto para você aí de casa, o Luciano Neves ele vai conversar agora com um advogado que nos ajuda a esclarecer mais sobre esse assunto. Luciano. Olha, Dani, quem está conosco para conversar então no Jornal Tarobá é o advogado doutor Luciano Catarinhucchi. Doutor, primeiro falando da questão da obrigatoriedade da máscara. Algumas situações em que a pessoa não é obrigada, por exemplo, quem é portador de transtornos psicossociais está liberado do uso obrigatório. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Tarobá. Boa tarde. Bom, primeiramente a gente tem que entender que é legal e é possível sim a obrigatoriedade da máscara. Existe uma lei estadual que obriga e essa legislação, através de um decreto municipal, também regulamenta. É importante dizer que o Estado, as nossas garantias individuais, ela pode ser flexibilizadas quando existe algum estado de defesa ou estado de sítio. E no presente caso, a gente fala de um estado de calamidade pública. E aí os municípios e os estados têm competência dentro da sua realidade também de fixar alguns tipos de normas, entre elas restringir lockdown, restringir funcionamento, restringir o fluxo de pessoas até determinado horário e incluindo também o uso obrigatório de máscaras, até para evitar a propagação da contaminação. Então muitas pessoas não respeitam a determinação achando que esse é um direito, eu uso se eu quiser. O Estado ele tem um direito sim sobre o indivíduo, principalmente quando nós estamos vivendo uma exceção sanitária, que é a questão da pandemia do coronavírus. Você lembrava ainda há pouco, doutor, de uma situação de 2013 em que o Estado obrigou a não usar máscara e capacete? Exato. É uma situação contrária? Exato. Quando teve aquela manifestação que criou uma situação social muito grave, que eram os black box, que eles usavam capacetes e usavam máscaras para poder fazer baderna, houve a legislação aplicada a essa situação que proibia o uso de máscara em locais públicos, proibia o uso, quer dizer, agora nós estamos vivendo uma exceção, que é o inverso, mas é uma exceção sanitária, que é a necessidade para evitar que a propagação do vírus ocorra. Bom, doutor, então agora tem a questão da obrigatoriedade, inclusive com o passivo da pessoa ser multada caso seja flagrada sem o uso da máscara. Nós tivemos em Cascavel a situação no centro em que 2 rapazes foram abordados. Como deve ser feita essa abordagem pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal, para aplicação da multa no caso de não uso da máscara? Bom, as autoridades elas têm competência e responsabilidade de fazer cumprir a legislação. Existe uma legislação, existe um decreto em vigor e a partir do momento que a pessoa é abordada e sem a utilização da máscara, ela pode sim ser autuada, pode ser multada, porque existe previsão legal, e pode responder, inclusive, essa multa pode virar uma dívida fiscal e ela pode, pelo CPF dela, acabar sendo responsabilizada. Agora, o que acontece? Quando o sujeito ele é abordado pela autoridade, a autoridade exige a questão da utilização da máscara, ela não pode ofender, ele não pode xingar a autoridade e desrespeitar, porque dele pratica um outro crime, o de desobediência, o de desacato, e aí pode responsabilizar, inclusive levar à prisão. Então, não é por não estar usando a máscara que o sujeito vai ser preso. A autoridade chega, adverte, instrui, quer dizer, fala o que tem que ser feito, até pode ter possibilitado o uso da máscara, talvez a pessoa não tenha, nós temos aqui, está aqui, você precisa usar. Ela não pode falar, não vou usar porque eu não quero, porque daí existe um decreto, existe uma lei que obriga, e a pessoa é obrigada a respeitar a lei. Doutor, uma outra situação, só como exemplo, vamos supor que o Luciano Neves seja abordado sem máscara na rua e alegue ser portador de algum transtorno psicossocial para evitar essa multa. Pode gerar um outro tipo de sanção a partir disso também? Ele tem que entender que ele não pode mentir. Se ele alegar esse tipo de situação, ele vai ter que comprovar posteriormente, né? A única coisa que dá para a gente saber que é possível é quando a criança é menor de uma idade lá que não precisa usar máscara porque corre o risco de ficar asfixiada. Então ele vai ter que demonstrar isso, provavelmente depois numa defesa, caso ele seja autuado e a autoridade não acredite que ele tenha realmente aquele transtorno, ele pode comprovar. Agora, se ele mentir, ele pode ser responsabilizado por uma outra prática daí que ele está induzindo em erro a autoridade. Doutor Luciano, muito obrigado então pela sua entrevista. Eu agradeço. Temos dúvidas aí no estúdio também ou não? Tudo certo, Luciano. Acredito que ficou muito bem esclarecido. O Estado, o município tem nessa questão, tem o poder de fazer essas multas, inclusive como o doutor Luciano Catarinhucchi explicou para a gente. Então, se existe uma lei em vigor no Estado e também na cidade, nesse momento de pandemia, que a gente vive essa questão de saúde mundial, existe sim a obrigatoriedade do uso de máscara, é lei no Estado, é lei no município, não é a questão do governo federal, porque muitas pessoas utilizam essa questão, né, Luciano? Inclusive vídeos na rede social das pessoas falando, mas no governo federal não determinou mais não. Nesse momento de pandemia, o Estado e também o município têm o direito e têm a legalidade para fazer uma lei que faz a obrigação no caso do uso de máscaras. Luciano, muito obrigada pela sua participação e também o advogado Luciano Catarinhucchi que trouxe as informações para a gente. Luiz?